O xadrez sempre foi visto como o derradeiro teste, não é? O teste à inteligência humana. Sim, um verdadeiro campo de batalha mental. Exato. Um campo de batalha de 64 casas, onde a lógica, a intuição, a criatividade, tudo se confronta. Mas, e isto é o que nos traz aqui hoje, durante mais de meio século foi também a arena onde nós testámos a inteligência das máquinas. Uhum. E essa é a história que vamos analisar a fundo. A extraordinária evolução da inteligência artificial no xadrez, que, no fundo, espelha a própria evolução da computação. Exatamente. E as fontes que temos para esta análise são fascinantes. Cobrem todo o percurso, desde os conceitos filosóficos de pioneiros como o Alan Turing e o Claude Shannon, que sonhavam com isto nos anos 40, 50. Ainda antes de haver computadores para o fazer, não é? Precisamente. E depois passamos pelo confronto sísmico entre o Garry Kasparov e o Deep Blue, que foi um verdadeiro momento cultural, Sim, isso separou o mundo. e acabamos na revolução silenciosa, quase alienígena, provocada por redes neuronais como o AlphaZero. Portanto, a nossa missão hoje é traçar essa jornada. É perceber como é que passamos de máquinas que apenas seguiam regras programadas por nós, por humanos, Certo. para máquinas que aprendem sozinhas, Sim. que descobrem conhecimento que séculos de grandes mestres não encontraram. E talvez no mais importante, o que é que esta história, esta pequena história contida no universo do xadrez, nos pode dizer sobre o futuro da colaboração entre humanos e IA? Uma pergunta enorme. Ok, vamos a isso. Então a história começa logo a seguir à Segunda Guerra Mundial com os pais da ciência da computação. O Alan Turing, em 1952, sonhou com um programa, o Turocampo. Sim. E o que é incrível aqui é que não havia computadores com poder suficiente para ocorrer. Então como é que ele o testava? É um detalhe maravilhoso. O próprio Turing tinha de ser o processador. Ele executava o algoritmo manualmente, com papel e caneta, e demorava tipo meia hora a calcular um único lance. Ele era literalmente um computador humano. Exatamente, a dar vida à sua própria criação. Mas o objetivo dele era muito mais profundo do que só criar um jogo. Ele queria responder àquela grande questão. As máquinas pensam? Precisamente. Turing usou o xadrez para transformar essa pergunta, que é muito filosófica, em algo concreto, algo mensurável. A questão passou a ser outra. Que é? Pode uma máquina exibir um comportamento inteligente que seja indistinguível do de um humano? E esse é o núcleo do famoso teste de Turing. O xadrez foi o seu primeiro campo de provas. Um ambiente perfeito, imagino. Complexo, mas com regras muito claras. Exato. E quase ao mesmo tempo, outro visionário, o Claude Shannon, publicou um artigo que, basicamente criou o roteiro para todos os motores de xadrez durante quase 70 anos. 70 anos? É impressionante. Sem dúvida. Shannon estabeleceu os dois pilares, a árvore de busca e a função de avaliação. Ok, vamos por partes. O problema central do xadrez é a quantidade de jogadas possíveis, certo? A tal explosão combinatória. Exato. O número de posições possíveis no tabuleiro é astronómico. É maior do que o número de átomos no universo observável. Um número que nem sequer conseguimos conceber. Nem de perto. Portanto, calcular tudo até ao fim é simplesmente impossível. Então, como é que a máquina decide o melhor lance? Os programadores codificaram o conhecimento humano sobre xadrez em regras. Coisas do género, uma dama vale 9 pontos, um bispo vale 3. Isso mesmo. E controlar o centro do tabuleiro é bom, manter o rei seguro é crucial. A máquina usava estas regras para adivinhar a qualidade de uma posição sem ter de a calcular até ao fim. No fundo, a inteligência da máquina era um espelho do conhecimento humano. O que significa que se os nossos dogmas, as nossas ideias sobre o xadrez estivessem erradas, A IA iria simplesmente replicar e amplificar esses mesmos erros. Era essa a grande limitação. e para tornar esta busca pela árvore de possibilidades mais eficientes, surgiu outra ideia, certo? A poda alfabeto. Sim, uma otimização matemática genial. A poda alfabeta. Pensa nisto como se estivesses a jogar contra ti mesmo. Ok? Dar uma sequência de lances e percebes que num certo caminho vais inevitavelmente perder a dama sem compensação.
Tu nem sequer te dás ao trabalho de calcular os 20 lances seguintes dessa linha, pois não? Claro que não, é uma perda de tempo. Exatamente. Simplesmente podas esse ramo e concentras-te em jogadas mais promissoras. A poda alfa-beta faz isso, mas é uma escala e a uma velocidade sobre-humanas. Portanto, a filosofia durante décadas foi esta. Mais poder de cálculo, buscas mais profundas, hardware mais rápido. Uma corrida armamentista de silício. São? E essa corrida levou-nos, inevitavelmente, a um confronto que parecia saído de um filme de ficção científica, em 1997. O confronto? Garry Kasparov, possivelmente o maior jogador de todos os tempos, no auge das suas capacidades, contra o supercomputador da IBM, o Deep Blue. Aquilo foi um evento global. Foi. E o Deep Blue era a personificação dessa era da força bruta. Era um monstro computacional capaz de avaliar 500 milhões de posições por segundo. 500 milhões. Sim, não tinham uma compreensão ou intuição do jogo. A sua força era o cálculo puro combinado com uma função de avaliação afinada por grandes mestres e, claro, uma base de dados com 700 mil jogos históricos. Mas vamos mergulhar um pouco no drama, porque foi muito mais do que um resultado. Kasparov perdeu e acusou a IBM de batota. Essa alegação tinha algum fundamento real ou era só o ego ferido do campeão? É uma questão complexa, que ainda hoje se debate. Kasparov alegou que certos lances do tipo Blue pareciam demasiado humanos. Humanos? Como assim? Demasiado estratégicos para uma máquina que supostamente apenas calculava. Ele suspeitava de intervenção humana durante as partidas. A verdade é que a IBM foi extremamente reservada. O que não ajudou. Nada. A equipa não partilhou os registros de pensamento do computador, o que só alimentou as suspeitas. Mas o fator decisivo foi, sem dúvida, o psicológico. Na sexta e última partida, com o resultado empatado, o Kasparov estava visivelmente abalado. Ele admitiu mais tarde que estava a ver fantasmas em cada lance da máquina. E cometeu um erro grave logo no início, na abertura, não foi? Sim, ele jogou uma variante que ele sabia que era duvidosa, talvez para tentar enganar a máquina, e foi esmagada em apenas 19 lances. 19 lances. O golpe final foi um sacrifício de cavalo, bem conhecido na teoria, algo que o Deep Blue encontrou facilmente na sua base de dados. Kasparov abandonou o tabuleiro em fúria. A IBM recusou uma desforra e desmantelou o Deep Blue pouco depois. Deixando um mistério no ar. Exato. Para muitos, foi a prova de que a humanidade tinha sido destronada. Para outros, foi uma vitória com asterisco. Ok. Então, durante 20 anos, esse foi o modelo dominante. Força bruta, cálculo massivo. Mas depois, em 2018... surge algo completamente diferente, uma abordagem que muda tudo. Fala-nos do AlphaZero. O AlphaZero, desenvolvido pela DeepMind, que é uma subsidiária da Google, representa uma mudança de paradigma tão grande como, sei lá, a invenção do motor a jato para a aviação. Foi um salto da IA baseada em brute force para a IA baseada em deep learning. Espera aí, vamos com calma. As fontes dizem que, em vez de lhe ensinarem o conhecimento de grandes mestres, deram-lhe apenas as regras do xadrez e puseram-no a jogar contra si mesmo. Sim. Como é que é possível aprender do zero absoluto? Isso soa a ficção científica. Como é que esse processo funciona? É quase contraintuitivo. No início, o AlphaZero não sabe absolutamente nada. Joga de forma completamente aleatória. Ou calhas? Completamente, mas depois de cada partida que joga contra si mesmo, atualiza a sua rede neuronal com base no resultado. Se ganhou, as jogadas que fez são reforçadas positivamente. Se perdeu, negativamente. Agora, repete este processo milhões e milhões de vezes, a uma velocidade vertiginosa. E o que é que acontece? O que acontece é espantoso. Em apenas 4 horas, o AlphaZero passou de um jogador aleatório para uma entidade que superou todo o conhecimento de xadrez acumulado pela humanidade em 1500 anos. 4 horas? É difícil de acreditar. E a sua arquitetura interna, a forma como pensa, era totalmente diferente da do Deep Blue ou do Stockfish da altura? Completamente. Para a busca, em vez da poda alfa-beta, que olha para tudo, usa a busca em árvore de Monte Carlo, ou MCTS. É um método de busca muito mais seletivo, mais intuitivo. Foca-se no que parece mais promissor. Exato. E para a avaliação, em vez de centenas de regras programadas por humanos, tem uma única rede neuronal profunda com 2 cabeças. Uma rede política, que sugere os lances com maior probabilidade de serem bons, e uma rede de valor,
que olha para uma posição e prevê o resultado final. A probabilidade de vitória, derrota ou empate. Precisamente. E aqui está a parte que me deixa verdadeiramente espantado e que as fontes destacam. No famoso match contra o Stockfish, o campeão da era da força bruta, o AlphaZero calculava muito, muito menos posições. É o facto mais revelador de todos. O Stockfish da altura analisava cerca de 70 milhões de posições por segundo. 70 milhões. O AlphaZero... Apenas 80 mil. O quê? De 70 milhões para 80 mil? A diferença é... É abismal. É. A sua vantagem não era a velocidade de cálculo, mas sim a qualidade e a precisão da sua avaliação. Foi a derradeira vitória da qualidade sobre a quantidade. Não se tratava de ver mais longe, mas de compreender melhor o que estava a ver. Era como ter uma intuição posicional divina. E o estilo de jogo foi descrito como alienígena. Porquê? Porque quebrou os nossos dogmas. O AlphaZero demonstrou uma preferência por sacrifícios posicionais de longo prazo. Entregava material de bom grado em troca de atividade das peças, de um ataque duradouro. Coisas que o motor clássico nunca faria. Nunca. Validou ideias que o academicismo humano tinha rotulado como incorretas ou demasiado arriscadas durante décadas. Curiosamente, o seu estilo dinâmico e agressivo lembrava os mestres românticos do século XIX, como o Paul Morphy, sabes? Antes de as regras posicionais mais rígidas se terem estabelecido. Fascinante. Foi, durante séculos, pensámos que tínhamos decifrado as leis fundamentais do xadrez. E de repente surge uma inteligência que nos diz com toda a calma: vocês estiveram a ver o tabuleiro de forma errada este tempo todo. Então, com esta mente alienígena dominar o jogo, o que é que aconteceu aos motores clássicos como o Stockfish? Foi o fim da linha para eles? Tornaram-se obsoletos da noite para o dia? Poderia ter sido, mas aconteceu algo notável. O Stockfish adaptou-se de uma forma brilhante. E a chave aqui é que o Stockfish é um projeto open source. Desenvolvido por uma comunidade global. Exatamente, por voluntários. Em vez de verem o AlphaZero como um inimigo, viram-no como uma inspiração. E criaram um híbrido. Pegaram em ideias do inimigo para se fortalecerem. Efeito. A comunidade do Stockfish integrou uma tecnologia inspirada no AlphaZero. A rede neuronal eficientemente atualizável, ou NNUE. Basicamente fizeram uma espécie de transplante cerebral. Um transplante cerebral, gosto da analogia. Mantiveram o seu motor de busca com o pó da alfabeta, que era o mais rápido e eficiente do mundo, mas arrancaram a sua antiga função de avaliação, que era baseada em milhares de parâmetros definidos por humanos. E no seu lugar? No seu lugar, inseriram uma rede neuronal compacta e extremamente rápida, inspirada na do AlphaZero. Ou seja, combinaram o melhor dos dois mundos. A eficiência de busca da velha guarda com a precisão de avaliação da nova era. É a síntese perfeita e o resultado hoje é incrível. O Stockfish com NNUE e o LC0 ou Leila Chess 0, que é um clone open source do AlphaZero, estão praticamente empatados no topo do xadrez computacional. Mesmo tendo arquiteturas tão diferentes. Mentalmente diferentes, uma que olha para tudo, outra que é super seletiva, através de caminhos evolutivos distintos, chegaram praticamente à mesma conclusão sobre o que é o xadrez perfeito. O que nos leva à grande questão. Em 1997, o medo era que a IA fosse resolver o xadrez, matando a criatividade e o interesse humano no jogo. Olhando para trás, foi isso que aconteceu. Aconteceu precisamente o oposto. A maioria desses medos não se justificou. A IA não matou o xadrez e levou-o ao novo patamar. De que forma? Primeiro, e talvez o mais importante, democratizou a análise de alto nível. Hoje, qualquer pessoa com um telemóvel tem acesso a um professor particular com a força de um super grande mestre. Que dá feedback instantâneo e taticamente perfeito. Exato. Mas essa democratização não tem um lado negativo? Não corremos o risco de criar uma geração de jogadores que apenas memoriza as linhas do computador em vez de desenvolver a sua própria compreensão? É um excelente ponto e é um risco real. Existe a tentação de se tornar um escravo do motor. No entanto, o que vemos na prática é que as melhores mentes humanas usam estas ferramentas não para substituir o pensamento, mas para o aumentar. Como uma ferramenta de exploração. Precisamente. Usam a IA para verificar as suas próprias ideias, para explorar novos caminhos, para descobrir falhas nos dogmas antigos.
Como vimos com AlphaZero, a teoria das aberturas foi completamente revolucionada. Variantes que eram consideradas refutadas foram reavivadas pela IA. Trazendo uma nova onda de criatividade. Sim, e o nível geral subiu drasticamente em todo o mundo. E isso leva-nos a este conceito que as fontes mencionam, o centauro. Isso mesmo, o modelo de desempenho ótimo no xadrez hoje não é um humano sozinho, nem uma IA sozinha. É uma equipa centauro, um humano a trabalhar em colaboração com uma IA. Como é que essa colaboração funciona? A intuição e a estratégia do humano guiam a busca da máquina para áreas promissoras do jogo, enquanto a precisão tática sobre-humana da IA atua como uma rede de segurança e evitando erros de cálculo. Esta simbiose cria a entidade mais forte de todas. Então, a IA, que já foi o adversário temido, Tornou-se o nosso mais potente aliado cognitivo no tabuleiro. a viagem foi realmente longa. Começámos com um programa teórico que o Alan Turing tinha de executar no papel. Passámos pela força bruta do Deep Blue a derrubar o campeão mundial, assistimos à aprendizagem autodidata quase mágica do AlphaZero e chegámos a esta síntese híbrida do Stockfish NNUE. É uma história notável. O que esta história nos mostra é, no fundo, uma simbiose bem-sucedida, onde a tecnologia não substituiu o humano, mas aumentou as suas capacidades. E isto levanta uma questão provocadora para o futuro, que as nossas fontes também abordam. Que é... Bem, estes algoritmos generalistas, como o do AlphaZero, já estão a ser aplicados noutras áreas, desde a descoberta de medicamentos ao design de materiais ou até a otimização de trajetórias na indústria aeronáutica. O xadrez foi o campo de testes perfeito, não é? Certo, um jogo de soma zero, com regras claras, um objetivo definido de vencer. Exato. A questão é, se esta parceria entre a intuição humana e o poder de cálculo da máquina funcionou tão bem aqui, o que poderá alcançar em domínios muito mais complexos e colaborativos, domínios onde o objetivo não é derrotar um adversário, mas sim resolver os grandes desafios da ciência, da medicina ou da arte. É uma boa pergunta para terminarmos. A história da IA no xadrez pode não ser apenas sobre um jogo, mas sim um prólogo da nossa futura parceria com máquinas inteligentes. Sam, este fim de semana estava a pensar ir dar uma caminhada pela serra. Talvez até levar um piquenique se o tempo estiver bom por lá.